Conversa com meu povo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Na primeira parte da oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, 3 pedidos se complementam. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Os 3 pedidos nos fazem olhar para o alto, para buscar justamente as coisas do alto, no dizer de São Paulo. Os outros pedidos da oração nos remetem às coisas de que mais necessitamos, a saber, pão, perdão, reconciliação, superar as tentações, livrar-nos do mal. Entretanto, a fonte está no relacionamento com Deus. Lembremos-nos de que a oração foi ensinada por Jesus e é o Espírito que clama em nós, Abá, Pai. Rezá-la é mergulhar no coração de Deus e trazer para a terra o estilo de vida que o caracteriza, já que Jesus, sendo Deus, trazendo o céu à terra, assim proclamou: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ao celebrar neste final de semana a solenidade de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico, voltemos os corações para o reino de Deus e sua justiça, o que deve ser procurado com todo o ardor de nossa vida. E podemos partir dos meses que precedem esta festa, quando o nosso país viveu uma intensa campanha eleitoral, no qual vieram à tona os nossos deveres de cidadania, os direitos de opções, os contrastes e conflitos, demonstrando ao mesmo tempo o feio e o bonito presente em nossos corações e nossas ações. Numa conversa, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Todas as vezes na história em que alguém pretendeu substituir o reino de Deus por poderes humanos de qualquer espécie, o bom senso e o conhecimento da palavra de Deus contribuíram para entender que este reino, que vem de sempre e perdura para sempre, questiona e julga com misericórdia e verdade todos os poderes do mundo, não se identificando com nenhum deles. Toda a pregação de Jesus tem seu ponto forte no anúncio da chegada do reino de Deus, que é Ele mesmo com seu mistério pascal de morte e ressurreição. Para facilitar a compreensão de seus discípulos e das multidões, o Senhor usou parábolas tiradas do cotidiano para que o mistério do reino fosse identificado. O reino de Deus é semente, sal, luz, fermento, árvore que cresce, rebanho de ovelhas, alguma delas perdida e reencontrada, moeda,
filho sem juízo que abandona seu pai para depois voltar, e daí por diante. Cada um de nós pode entrar em alguma das parábolas e se descobrir para entender que o reino de Deus é a presença do próprio Senhor. E somos ajudados cada vez que participamos da Santa Missa, pelas diversas vezes em que repetimos, Ele está no meio de nós. Celebrar a solenidade de Cristo Rei é proclamar, antes de tudo, o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as pessoas, famílias, cidades, povos e nações, ou seja, a realeza social do Senhor Jesus sobre o mundo. É necessário começar dentro de nós, escolhendo o seu seguimento e abandonando todos os ídolos, sejam eles nossos próprios pecados, nossas manias, os vícios, as ideologias de qualquer gênero, o indiferentismo e o chamado laicismo. Mais ainda, o ateísmo, muitas vezes proclamado, outras vezes praticado, quando Deus é excluído de nossas escolhas e da vida cotidiana. Infelizmente, já encontramos crianças que nunca ouviram falar de Deus e nem a Ele se dirigem em suas próprias famílias. Olhando para o lado positivo, trata-se de proclamar com a Igreja do jeito que ela reza nesta solenidade. Jesus Cristo, submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa divina majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. São os valores do reino de Deus a orientarem as nossas escolhas diárias. A solenidade de Cristo Rei em nosso país é a celebração do Dia dos Leigos e Leigas, irmãos e irmãs marcados com a graça do batismo, da confirmação e da vida eucarística, chamados a ser justamente o que as parábolas propõem: sal, luz e fermento no meio da humanidade, no exercício da cidadania, em suas famílias e no trabalho exercido com dedicação e coragem, justamente porque se encontram, e aqui está a maioria das pessoas que acolhem esta mensagem, diretamente envolvidos nos desafios do tempo presente. A Igreja se une em oração para que vivam corajosamente esta missão. E para a Igreja no Brasil, esta solenidade é também a abertura do 3º ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, que recorda os discípulos de Emaús. Enquanto a graça faz o coração arder, a missão faz pés estarem no caminho em movimento. Isso nos ajuda a todos na descoberta da nossa vocação e da nossa missão. O coração de Jesus, que é visto no cartaz que se espalha por todo o Brasil, nos recorda que a origem, o centro e a meta de toda a vocação e toda a missão é a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que chama também envia. Iniciativa do próprio Deus, mistério, graça, experiência de encontro, fascínio, alegria, assombro, sensibilidade, inconformidade, resposta pessoal, envolvimento comunitário, missão, serviço, entrega de vida, coragem e determinação, esperança e firme convicção,
testemunho de fé. À luz do mistério de Cristo, cada pessoa compreenda a sua vocação como graça e missão. Belíssimo tripé para vivermos nestes dias. Primeiro, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Segundo, missão dos leigos, poder e glória de Cristo. Missão dos leigos espalhando e edificando o reino de Deus. Terceiro, vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana é festa, solenidade grande de Cristo Rei. Um abraço à paróquia de Cristo Rei, no bairro Guanabara, que celebra sua festividade hoje. Eu estive lá celebrando nesses dias. Um abraço ao Padre Benedito, Deus abençoe a você, os outros padres, diáconos e toda a comunidade paroquial. Deus abençoe a todos. Neste domingo, o grande congresso do Apostolado da Oração, no Hangar, celebra a Santa Missa de encerramento com muita alegria, sabendo o bem que o Apostolado da Oração faz em nossa arquidiocese. Deus abençoe, além das outras atividades que tanto do Antônio quanto eu temos nesse final de semana. Deus abençoe muito a todos. Aliás, um grande encontro do movimento Mães que Oram pelos Filhos, que acontece nesse sábado, e Deus abençoe todas as pessoas que participam deste encontro. E agora as perguntas que as pessoas nos mandam. Dom Alberto, por que o Papa Francisco não é convidado para o Círio de Nazaré? Eu gostaria muito de ter a presença do Papa aqui na nossa arquidiocese, mas vou ser bem honesto, não convidaria o Papa para o Círio de Nazaré. Ele tem conhecimento do Círio, todo ano ele manda a sua bênção, nós entregamos a ele, na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Esta imagem, ela foi colocada na capela do Sínodo da Amazônia, então todos os bispos que entravam para a reunião e o Papa também, ali estava a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Eu gostaria muito que o Papa viesse ao Brasil e viesse a Belém, mas digo a você, não o convidaria para o Círio de Nazaré apenas por um motivo prático, logístico, porque seria uma multidão, pelo menos o dobro daquilo que nós já temos no Círio. E nós temos muita preocupação, os lugares onde o Papa vai tem que ter preocupação também com essa dimensão da segurança, tanto do Papa quanto das pessoas que eventualmente participarem. Acho que as limitações de saúde também hoje dificultam para o Papa fazer viagens muito longas. Celina Bentes, de Belém. Dom Alberto, pode e quais são os processos para a nulidade matrimonial? Celina, não se anula um casamento que existiu validamente. Nós temos um tribunal eclesiástico que analisa as situações dos diversos casamentos. Podem ter acontecido problemas em que aquela celebração, mesmo tendo acontecido a cerimônia na igreja, mas alguma coisa deixou nulo o compromisso do casamento e, portanto, não houve uma união sacramental. Imaturidade, incapacidade para viver o matrimônio e assim uma série de coisas, aquilo que se chama erro de pessoa. Você
de repente começa a descobrir que a pessoa escondeu uma série de características, especialmente defeitos da própria vida. Então, existe um tribunal eclesiástico que funciona na Cúria Metropolitana de Belém. A pessoa procura marcar uma audiência no tribunal e receberá as informações. Ela deve fazer o que se chama um libelo, quer dizer, um histórico daquela situação, e depois o tribunal vai analisar e verificar se realmente havia alguma coisa que tornava nulo aquele matrimônio que foi realizado. Então, o tribunal faz o seu trabalho. Uma boa parte hoje das causas no tribunal é julgada e decidida pelo próprio bispo, numa reforma que o Papa Francisco fez do andamento dos tribunais eclesiásticos. Então, o bispo pode ser, nessas situações, o juiz que vai resolver esses problemas. Então, constata-se que houve nulidade, mas um casamento que foi plenamente válido, é claro que esse aqui não pode ser dissolvido. Maria dos Prazeres de Belém. Por que pessoas separadas não podem comungar? Outra dúvida é a pessoa separada, mas não se relaciona com ninguém, ela também é impedida de comungar e participar de pastorais? Veja só, vamos entender bem as coisas. O fato da pessoa estar separada, mas não ter uma segunda união, não impede que a pessoa receba a Sagrada Comunhão. Ela pode ter a vida sacramental normal. O que dificultaria é que se a pessoa tivesse uma segunda união. Uma pessoa pode participar de pastorais? Pode. O que precisa acontecer é clareza, sinceridade, verdade. Muitas vezes a pessoa está numa pastoral e está numa situação que não dá para regularizar, mas ela procura ser sincera, ser verdadeira, acolhida no quadro em que ela se encontra, e ela vai participar daquilo que lhe é possível. Então não há uma exclusão das pessoas. Assim também quando fala que a pessoa, por um motivo ou outro, ela não pode receber a Sagrada Comunhão, eu vou fazer uma comparação que pode parecer muito simples. Eu tenho algumas limitações de alimentação, por recomendação médica, e isso não me tira do convívio das pessoas da minha casa. Uma pessoa que tem uma limitação física não sai da família. Então, se a limitação é de caráter espiritual, também ela não sai da família da igreja. Ela continua participando da família da igreja e é acolhida, amada, inclusive com aquela eventual limitação que possa existir em sua vida. Pedro Sampaio, de Belém, pergunta se existe um museu, algum lugar que guarda a memória de todos os nossos bispos do Pará. Lá na catedral existe toda uma seção lá, uma sala grande onde estão os quadros dos bispos que foram bispos aqui no Pará. Ainda não tem o meu, aliás, estão cobrando para que eu faça lá a pose para a foto oficial para ser colocada nessa sala de quadros. E depois tem tudo arquivado, é claro, na Arquidiocese tem toda a história, toda a parte, os livros de tombo, a história da Arquidiocese, tudo isso, mas nós não temos, com relação aos bispos, não temos propriamente um museu, temos um museu de arte sacra, temos os arquivos com tudo guardado. Luísa Chagas, de Belém. As diferenças entre Monsenhor, cônego e outros cargos dentro da igreja. Existe uma instituição e o Cabildo Metropolitano, o Cabildo da Arquidiocese de Belém, foi o terceiro dos cabildos criados em nosso país. E por isso eu o restaurei aqui na nossa Arquidiocese também por motivos históricos.
Os cônegos, os membros do cabido, são aquelas pessoas que têm uma responsabilidade. Antigamente tinha só o cabido, depois hoje tem a maior parte das atividades de consulta é feita com o Conselho Presbiteral ou Conselho Episcopal. Então, os cônegos, os 12 cônegos, eles têm hoje na nossa arquidiocese uma atribuição que é aprovar as reformas ou construções de igrejas, arte sacra e outros assuntos correlatos. E eles são convocados, o arcebispo pode convocá-los quando é necessário para avaliar e discutir situações delicadas nas quais eles possam ajudar. Monsenhor é um título que se dá a uma pessoa. Por exemplo, Dom Cid, que foi nomeado bispo, ele tinha o título de Monsenhor. Já tinha o título de Monsenhor pelo fato de ser vigário-geral, mas depois eu fiz o pedido formal desse título para ele, que também, Monsenhor Marcelino, tem esse título. Atualmente o vigário-geral é o Monsenhor Agostinho. Então, enquanto a pessoa é vigário-geral, tem o título de Monsenhor. O bispo pode pedir, de acordo com uma folha de serviços de um sacerdote, por exemplo, que tenha mais de 65 anos, o bispo pode pedir esse título de Monsenhor definitivo para algum sacerdote. Aqui nós temos Monsenhor Marcelino, que tem o título de Monsenhor. Aqui nós temos o Monsenhor Agostinho, enquanto vigário-geral, ele tem o título de Monsenhor. Monsenhor Cid, que era Monsenhor aqui, mas foi eleito bispo, então aí ele mudou de função na igreja. Cargos, nós temos Conselho Presbiteral, temos Conselho Episcopal, tem o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, tem Conselho de Assuntos Econômicos e daí por diante. São vários conselhos, várias tarefas, temos os vigários episcopais de cada uma das regiões episcopais. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que todos tenham um domingo muito santo, muito feliz, repleto das graças e bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.